como seria o início da roda, das grandes revoluções do povo. Basicamente, esse é o período do bronze 1 mais antigo que a gente tem aqui. O museu é dividido em 8 períodos, então a gente vai percorrer esses 8 períodos até depois da época de Cristo, que chega mais ou menos na idade moderna que a gente tem, tá bom? Então, iniciar falando para vocês o que seria o período do bronze 1, por volta do ano 3.300 a 1.900 anos antes de Cristo. Antes de Cristo e antes de Moisés também. Vocês podem ver essa réplica aqui. Esse é o famoso Código de Hammurabi. O original, ele se encontra no grande museu do Louvre, lá na França, e Hammurabi foi o rei do Império Páreo Babilônia. Normalmente a gente fala em Babilônia, a gente só pensa em Nabucodonosor. Daqui a pouco a gente vai ter um tijolo dele. Mas Babilônia, ela é muito antes de Nabucodonosor. Você tem esse rei aqui chamado Hammurabi, e veja que ele está aqui em cima. Vocês podem ver que tem uma figura de pé, que está com a mão próxima à boca, e sentado ao trono existe a pessoa de Shemesh. Enquanto aquele homem de pé é Hammurabi, o que está sentado ao trono é a pessoa de Shemesh, uma divindade do Antigo Oriente, responsável pelo sol e pela justiça, tá bom? Exatamente. Muito provavelmente tinha muitas outras pedras análogas a essa, ou esses grandes códigos, bem grandes, que ficavam na entrada de cidades, ou pelo menos na praça principal, no vasto império de Hammurabi. Se você reparar bem, aqui tem uma escrita. A gente vai chamar isso de cuneiforme. É diferente do latim que nós vimos, do grego e do hebraico, tá bom? Essa é uma das primeiras escritas que vai surgir no mundo. Isso aqui a gente vai chamar de cuneiforme, justamente porque tem essa semelhança com cunha, por isso do nome cuneiforme, tá bom? Então você tem basicamente essa réplica aqui, e tem mais ou menos 282 leis. Leis que vão se dividir a respeito de escravos, mulheres, posses. Há leis para suprimir, que basicamente dizem o seguinte: olha, se um homem for apanhado roubando uma casa, esse homem vai morrer, pego em flagrante. Então esse homem morre à medida que ele for pego, pelo menos roubando em tempo real. Há duas leis que vão se parecer muito com aquilo que a gente tem na Bíblia. Uma primeira lei é a seguinte: olha, se alguém fere um dente, terá o seu dente ferido ou quebrado. Se alguém cega alguém, terá o seu olho cegado. Sabe a lei de Italião, o olho por olho e dente por dente? Vai aparecer pela primeira vez aqui, viu, gente? Antes de Moisés sequer existir ou escrever parte da Bíblia, agora Hammurabi já tinha escrito por volta de uns 300 anos antes de Moisés existir esse código aqui, tá bom? Então, você tem dúvidas do que é certo e do que é errado, você vem até aqui e tira suas dúvidas. E um detalhe também interessante, isso aqui é um modo de frear também o pessoal do Antigo Oriente. Imagina que dois homens estivessem brigando, o homem 1 e o homem 2. O homem 1, quem sabe acidentalmente mata o homem 2. Só que o homem 2 não tem um vingador de sangue, que muitas vezes é um pai, um irmão. Logo, o homem 2, por meio de seus representantes, vai matar o homem 1. Só que o homem 1 também não tem um representante. Você entendeu que vai haver um grande morticínio? Hammurabi estabelece do seguinte modo: quem matou, morre, e acaba por aqui. Então a famosa lei de Italião vai aparecer pela primeira vez aqui. Moisés vai escrever muito tempo depois. Alguns estimam que esse grande código é por volta do ano 1700, 1750 antes de Cristo, e Moisés vai escrever, dependendo da cronologia, entre 1200 e 1400 antes de Cristo. Deu para entender aqui, gente? Então agora a gente vem para os expositores. Aquilo que for original e aquilo que for réplica, a gente vai pontuando para vocês. Esse número 1 aqui, você tem um tablete cuneiforme original. Lembra por que do nome cuneiforme? Justamente por conta da sua semelhança com cunha. Então você tem nesse número 1 aqui um tablete cuneiforme original, e os nossos tabletes eles se dividem em 3 categorias. Há aqueles que são recibos legais, ou seja, compra e venda de uma posse, ou de uma vaca, alguma coisa do tipo, um terreno. Há aqueles que são orações aos deuses, e há aqueles também que são exercícios de caligrafia das escolas da Mesopotâmia. Então basicamente vai se dividir entre essas 3 categorias. Do outro lado, vocês podem ver que tem uma espécie de uma guirlanda que está na cabeça desse manequim aqui, e até esse carneiro em um arbusto, você tem essas réplicas. Esses tesouros foram encontrados, os originais, viu? Esses aqui são réplicas. Os originais foram encontrados no antigo cemitério de Ur dos Caldeus. Curiosamente, teve uma mulher que teve uma proeminência muito grande naquela sociedade, chamada Puabi. Puabi, então, foi enterrada e colocada dentro do seu túmulo por volta do ano 2400, 2500 anos antes de Cristo, agora com vários tesouros. Se a gente fosse fazer uma enquete aqui do que é preciosidade, talvez a gente falaria que era o ouro, ainda que isso aqui seja réplica. Mas preciosidade, gente, é esse azul que vocês podem ver aqui, que a gente chama de lápis lazuli, ou lápis lazuli, tá bom? Isso aqui, gente, é caríssimo. Só para você ter ideia, tem leões da época de Nabucodonosor, mais de 2.600 anos. Depois, eles ainda preservam seu azul graças à pedra lápis lazuli. Então, preciosidade não é apenas o ouro em si, mas aquilo que traz cor, que a gente chama de azul aqui de lápis lazuli,
também é caríssimo, viu, gente? Deu para entender aqui?